Estou aqui na Câmara dos Deputados e vou falar com o deputado federal Duarte Júnior, que é o relator do projeto de lei dos planos de saúde. Vamos conhecer dele quais são as principais mudanças e propostas que devem impactar muito forte a legislação dos planos de saúde. Estou aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado federal Duarte Júnior, e vamos tratar sobre a questão relacionada aos PLs dos planos de saúde, os projetos de leis que são muitos, né? São mais de uma década que tem várias propostas de leis aí para alterar a Lei 9656 de 98, que trata dos planos de saúde, e o deputado foi sorteado aí como relator do projeto de lei, e eu vim conversar com ele para entender, deputado, quais são aí as mudanças, quais são as propostas principais. É claro que deve ter uma gigantesco número de propostas e tudo mais, mas entender do senhor quais são os principais temas, os principais pontos, o que o senhor está apostando aí nessas mudanças do projeto de lei. Primeiro é um prazer te receber toda a equipe aqui no nosso gabinete, nosso escritório, para poder conversar sobre esse PL, poder falar um pouco do nosso trabalho. E a expectativa é muito positiva. Esse projeto 7419 de 2006 tramita aqui no Congresso há incríveis 17 anos. Ou seja, parece que não anda, parece que ninguém está querendo resolver essa questão. Uns puxam para o lado, outros puxam para o outro, e não se dão conta que do jeito que está não está bom para ninguém. A gente precisa garantir mais sustentabilidade ao setor, a gente precisa garantir mais qualidade na prestação de serviço, a gente precisa corrigir alguns erros que inevitavelmente acontecem, mas que com esse texto legal que hoje existe não é possível resolver. Então esse projeto chamado 7419/2006 não é só ele, são 287 anexos, são 287 projetos que têm como objetivo trazer à luz do dia a dia a nova lei de plano de saúde. E o objetivo não é só alterar a lei 9656 de 98, mas também atualizar a lei que trata sobre o funcionamento da ANS, para que a ANS possa ter mais poder, melhor condição de fiscalização, por exemplo, dos prestadores de serviço. O objetivo também é atualizar a lei do SUS, para que a gente possa trazer na prática um prontuário único, que é um desejo já antigo. A garantia de um prontuário único vai fazer com que a gente consiga garantir mais redução de custo e mais investimento naquilo que precisa. Redução de custo para o sistema que é único, público e privado, ou seja, uma economia para as empresas, uma economia para o Estado, e aí eu digo Estado no sentido lato, município, o Estado no âmbito estadual e também no governo federal. Todos os poderes vão ter mais eficiência dos seus investimentos para poder garantir maior qualidade na prestação de serviço. Porque hoje o que acontece? Hoje o cidadão ele vai no público, faz um procedimento, faz um exame, e quando ele vai no privado ele precisa gastar para fazer o mesmo serviço que ele já fez, porque não há um controle de informação. Quando a gente garante um prontuário único, esse exame ele não será necessário ser repetido, a não ser que a autoridade médica veja que há uma necessidade de repetir aquele exame. Enfim, além da redução do gasto, vai fazer com que também o cidadão, o contribuinte, o consumidor, ele tenha menos sofrimento. Perfeito. O senhor, na sua fala aí, a gente dá a possibilidade de apontar para várias direções, né? Já na sua fala a gente consegue aí, enfim, identificar várias propostas que possam vir à tona aí para votação na Câmara e depois no Senado. E uma delas tem relação, por exemplo, com a Constituição Federal. A Constituição Federal ela estabeleceu que você tem uma divisão do Sistema Único de Saúde, que é um serviço que poucos países do mundo, talvez o Brasil, com maior ênfase aí, tem um acesso universal da saúde a toda a população, né? E diz lá a própria Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E a própria Constituição estabeleceu que existe também a saúde suplementar, que não é a saúde complementar, muitas vezes, como muitos imaginam, né? Não é um complemento do SUS. É, na verdade, o setor privado, com regras, e agora, como o senhor bem disse, a própria ANS, que tem aí toda a competência legal de fiscalização do setor privado e assim por diante. A sustentabilidade do setor privado na oferta do plano de saúde, ela está intrinsecamente relacionada ao equilíbrio da relação com o consumidor e especialmente com as contas.
Ou seja, a gente percebe que o projeto de lei ele prevê uma série de novos procedimentos, novas coberturas, eventualmente, como tem acontecido frequentemente, a cada 6 meses a ANS atualiza o seu rol de procedimentos de eventos de saúde, muito abreviado, antigamente eram 2 anos, foi agora para 6 meses, e tem ali uma série de medicamentos caríssimos, milionários e tudo mais. Como o senhor enxerga como as operadoras de saúde podem manter um equilíbrio no seu orçamento, oferecendo um atendimento de qualidade, se elas não conseguem obter, eventualmente, uma receita proporcional a isso? Eu acredito, francamente, que o gasto, né, o gargalo, não está nos procedimentos que são atendidos e são necessários. O gargalo, o gasto, onde o recurso acaba sendo destinado de forma indevida e sendo perdido, está na corrupção. A corrupção acontece, infelizmente, em todas as searas. Dizem muito que a política tem corrupto em tudo que é lugar, inclusive nesse serviço. Quando um médico solicita um exame, um procedimento que o cidadão consumidor não precisa para poder receber mais, ele está cometendo um ato de corrupção. E a gente precisa colocar luz nessas questões, a gente precisa fiscalizar. O que eu não entendo razoável é permitir que um plano de saúde, por ser coletivo, ele se divorcie do cidadão, se divorcie do consumidor unilateralmente quando ele mais precisa. Porque a gente está falando de um consumidor que ele paga o plano de saúde durante toda a sua vida, sem usar, sem necessidade, sem ter aquela necessidade de ir com frequência no médico, por exemplo, fazer um exame, fazer uma consulta. Mas quando ele mais precisa, quando ele luta contra uma doença crônica como câncer, quando ele está mais idoso e precisa mais desse serviço, é quando o plano hoje está deixando ele só. Essa rescisão unilateral do contrato, ela é desproporcional, ela é abusiva, ela é leonina, é um pecado. É quando quer rescindir um contrato unilateralmente, quando tem uma criança com autismo, uma criança com trissomia do cromossomo 21, uma criança com deficiência que precisa de uma terapia. Essa criança, consequentemente, ela vai usar mais o plano. Mas na contrapartida, talvez o pai não use tanto o plano quanto aquela criança. E ele está pagando aquele plano. Então tem questões que a gente precisa refletir sem paixão, de forma séria, de forma técnica, de forma madura, para equilibrar as relações. Não é justo, não é adequado, é imoral, é um pecado, como eu já disse, a rescisão unilateral do contrato nos planos de saúde coletiva. Essa é uma das questões que no relatório nós vamos inserir para que nós possamos garantir mais equilíbrio às relações. No seu comentário agora, eu divido em 2 partes. Primeiro, o senhor colocou muito bem, diga-se de passagem, a questão da corrupção, que na verdade é um dos temas aqui do nosso programa, que é a fraude nos planos de saúde, que também a corrupção e a fraude, elas caminham lado a lado, ou seja, é o cidadão que muitas vezes, ao ter o plano de saúde, acaba utilizando ele indevidamente. Por exemplo, o cidadão que empresta a sua carteirinha, empresta a sua identificação para um terceiro utilizar em seu nome incorretamente. É o cidadão que vai numa clínica médica e o médico oferece para ele 2 recibos ou notas fiscais para que ele possa ter o direito de um reembolso completo do valor que ele gastou particularmente. É os prestadores médicos, muitas vezes, clínicas, laboratórios, hospitais, também atuando de uma maneira completamente equivocada. A verticalização. Exatamente. E aí, na questão de fraude, por exemplo, a gente não vê, a gente sabe que as operadoras de saúde, e eu tendo a concordar com as propostas que estão... Só o que eu falei, a verticalização, pensei que tu ia dar segmento a essa questão. A verticalização, ela pode ser feita de forma positiva, mas muitos o fazem de forma que venha a ser negativa, tirando a liberdade do profissional, tirando a liberdade médica, tirando a autonomia médica. Visando apenas a economia da sua receita. Então o que a gente precisa é, como eu costumo afirmar em sala de aula para os meus alunos, mudar a lei não é o mais difícil. Mudar a lei até que é fácil, difícil é mudar a cultura das pessoas. A gente precisa entender que sim, nós temos direitos, mas sobretudo nós temos deveres. E essa reflexão que talvez nem todos consigam ter. Perfeito. E apenas para retomar e concluir sobre essa questão do primeiro tema, e depois a gente dá continuidade na questão da rescisão unilateral, quando ocorre então a fraude, o que nós temos hoje na legislação, nas normas da ANS, é muito mais pró-consumidor para que ele possa reclamar contra a operadora um descumprimento de prazo, e eu entendo que o projeto de lei está sendo endereçado também nessa linha, ou seja, punir com mais rigor os operadores que descumprem os prazos de consultas, de exames, procedimentos eletivos e assim por diante. Mas quando o consumidor, ou mesmo o prestador médico, comete uma fraude, e eu entendo que essa fraude, ela não só, num primeiro momento, ela complica a equação financeira
da operadora de saúde, mas no fim do dia ela volta como reajuste para o consumidor e é penalizado o consumidor de bem, aquele que atua dentro das 4 linhas, que paga com sacrifício o seu plano de saúde. Não haveria necessidade, por exemplo, que o projeto de lei houvesse uma previsão para punir esse beneficiário, ou mesmo os prestadores médicos que se utilizam de um plano de saúde para obter uma vantagem indevida para si e para terceiros? Excelente ideia, excelente proposta, até porque o nosso objetivo não é ser coerente no crime. Nosso compromisso é com a verdade. Quem faz coisas erradas, não importa se é o empresário, se é o dono de uma operadora, ou se é um cidadão consumidor que está buscando uma vantagem indevida. Vantagem indevida, o próprio nome já diz, é indevida. Por vezes ilegal. Então a gente precisa fazer com que esse arcabouço, esse texto legal que vem para atualizar uma lei, que tramita aqui há 17 anos, ele possa corrigir erros que existam. Se engana quem pensa que ele vai resolver todos os problemas que estão por vir. Não vai resolver todos que já existem, mas a gente vai melhorar com muita coisa. É por isso que esse diálogo é fundamental. É por isso que eu nunca vi, eu realmente não conheço, nunca acompanhei o trabalho aqui na Câmara antes de entrar como deputado federal, mas eu acredito que foi a primeira vez que um relator se dedicou com sua equipe a rodar todas as regiões do país. Nós visitamos todas as regiões do país, fizemos audiências no Rio de Janeiro, fizemos audiências em São Paulo. Quando eu falo audiências é no plural mesmo, foram mais de uma audiência. Fizemos audiência em Manaus, na região norte, fizemos em Porto Alegre, na região sul, aqui em Brasília, na Câmara Federal, contemplando a região centro-oeste, fizemos dezenas de reuniões, audiências. Na região nordeste, a minha região, fizemos em Recife, fizemos em São Luís, a minha cidade, ou seja, ouvindo consumidores, ouvindo órgãos de defesa do consumidor, ouvindo empresas, prestadores de serviço, operadoras de plano de saúde. Aqui no nosso gabinete recebemos representantes de todos os setores para poder construir um relatório muito positivo. E muitas vezes nós mudamos pensamentos que eu tinha, porque eu vi que realmente era algo que poderia melhorar a vida do consumidor, melhorar a prestação, a qualidade da prestação do serviço. Eu entendo que esse relatório está muito amadurecido. Essa visão mais pró-consumidor é inegável. Eu vim do PROCON, fui presidente do PROCON do Maranhão durante 4 anos, fui presidente do PROCON do Nordeste também por 3 anos, mas advoguei para plano de saúde. Que, aliás, foi um trabalho que lhe trouxe as credenciais para chegar não só à relatoria, como o deputado federal dos mais votados expressivamente no Maranhão, né? Graças a Deus, e o apoio do povo do Maranhão. Então, mas também fui advogado de plano de saúde. E o objetivo é realmente trazer mais equilíbrio a essa relação, melhorar a qualidade do serviço. Perfeito. Na questão da rescisão unilateral, para a gente retomar esse assunto, eu percebo que há uma proposta onde se pensa, hoje nós temos nos planos individuais a possibilidade da rescisão unilateral ocorrer em casos de fraude, alguma coisa desse tipo, ou respeitar o prazo de 60 dias, né? O consumidor, nesse período, ele não pode ter o seu contrato rompido, sendo que no 59º dia tem que haver uma notificação para ele informando a respeito da rescisão. E a ideia, pelo que eu acompanhei, é estender esse prazo para 90 dias. Quando o senhor coloca aí essa questão de fazer um equilíbrio nessa relação da operadora com o consumidor, eu acho que a questão da extensão do prazo, ela talvez não seja um ponto, talvez, contrário a um posicionamento das operadoras. O que me parece é que não pode haver a possibilidade do consumidor utilizar por um determinado período o plano e simplesmente abandonar esse plano, sequer comunicar da sua rescisão e contratar um outro, deixando uma dívida para trás com aquelas mensalidades não adimplidas. Então não seria o caso que o consumidor ele poderia, no caso de uma extensão de um plano de 90 dias, cumprir um prazo maior, a operadora respeitar esse prazo maior, mas ele só poderia contratar um novo plano de saúde se ele tiver, obviamente, honrado as suas obrigações no plano de origem. Olha, na verdade, hoje já existem os períodos de carência para que o consumidor possa utilizar o serviço. Não tem como comparar o plano individual com o plano coletivo, eles têm as suas peculiaridades em alguns aspectos. Por exemplo, o reajuste. O reajuste do plano individual ele é avaliado com uma fórmula, de uma forma. Quem estabelece o percentual é a própria ANS. Já os planos de saúde coletivo não tem uma limitação regulada pela ANS. É importante ter uma regulação. É importante para que o consumidor ele possa ter transparência, ele possa saber por que ele está pagando aquele valor, por que aumentou, por que subiu 90%, por que subiu 200%. Hoje,
o consumidor ele se indigna mais porque ele não tem acesso a essa informação. A informação não é clara, ela não é precisa, ela não é inequívoca. Nesse ponto, eu penso que tem que sim ter uma regulação, não nos mesmos moldes e com a mesma forma de cálculo do plano individual, porque são serviços diferentes. Mas no que pertine à avaliação desse contrato e a possibilidade ou não de rescindir, aí eu vejo o modelo do plano individual muito possível de ser aplicado no plano coletivo. A rescisão unilateral do contrato, como preceitua leis já existentes, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 51, ela é uma cláusula hoje tida como nula de plano de direito. Quando a gente leva isso para o plano coletivo, por vezes quem mais sofre é o próprio consumidor que se vê naquelas condições de vulnerabilidade. Não é muito comum o consumidor sair de um plano, ele que tem, por exemplo, uma deficiência ou luta, como disse, contra uma doença crônica, ele sai de um plano, o outro plano, se recebê-lo, ele vai receber conhecendo aquele histórico. Então não é muito comum o consumidor se divorciar do plano. O que é mais comum é o plano de saúde perceber que aquele consumidor tem uma alta sinistralidade, que aquele consumidor gera muito gasto para o plano e ele não entende que aquele consumidor é interessante para ele. Por isso que a gente precisa dar mais direito a esse consumidor para equilibrar essa relação. Casos como aconteceu em São Paulo, mais de 200 crianças com autismo sendo excluídas do plano de saúde, como aconteceu em São Luís, na minha cidade, crianças que não conseguiram ter atendimento em razão da sua deficiência porque o plano está notificando e está rescindindo. Esse tipo de situação não é por aí, sabe? Esse tipo de situação ela precisa ser enfrentada e, como disse, nesse ponto o relatório está muito claro no sentido de proibir essa rescisão unilateral do contrato. Mas a questão do reajuste, por exemplo, o senhor comentou aí que de fato tem que haver transparência. Eu acho que este é um ponto inequívoco. Eu não vejo nem como a operadora do outro lado defender de maneira ao contrário a isso, tanto o consumidor, ou seja, quem for, quer e preza pela transparência em qualquer tipo de relação contratual, ainda mais quando você tem, eventualmente, aí, ano a ano, os reajustes acontecendo e tudo mais. Porém, existe uma situação relacionada à utilização médica. Ou seja, o apontamento hoje em dia nos planos coletivos, ele leva muito em conta a sinistralidade, que é a relação entre a receita e a despesa, e ali você tem um teto, geralmente, que gira em torno de 70%, 75% da sinistralidade, que você pode startar o reajuste. De que forma a gente poderia dar essa transparência ao consumidor? Seria revelar a todos os consumidores os sinistros ocorridos de pessoas com tratamento de doenças, situações delicadas, algo desse tipo e assim por diante. Ou seja, existe uma equipe técnica debruçada nessa parte de reajuste para que possa encontrar uma fórmula aonde se consiga, obviamente, dar o mínimo de visibilidade, previsibilidade do consumidor, até que ele tenha um acompanhamento, quem sabe, mestral, semestral, bimestral, de alguma periodicidade para saber quanto ele pagaria por esse reajuste daqui a algum tempo, mas de que forma eu protejo os dados dos consumidores para que isso não seja revelado. Não precisa expor, até porque a lei de proteção de dados ela não permitiria, né? Então seria uma lei que já nasceria com uma ilegalidade, porque contraria uma outra lei, enfim. Então, juridicamente, nem é possível pensar nisso, a não ser que anulasse a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é o caso. A questão é transparência quanto à forma de cálculo, entender como é que a operadora chegou naquele valor. Além disso, como se faz esse cálculo? Hoje, a gente percebe que nos planos coletivos, o reajuste ele é medido, ele é mensurado pela sinistralidade de cada contrato. Talvez não seja esse o caminho. Talvez o caminho seja analisar a operadora de plano de saúde. A operadora e dentro dessa operadora todos os seus contratos e assim garantir um equilíbrio entre todos aqueles contratos referentes àquela operadora. É um caminho, é uma possibilidade, mas da forma como está hoje não é proporcional, não é razoável. Da forma como está hoje... O senhor sugere um mutualismo mais amplo, ou seja, por operadora e não por contrato. Não por contrato, é uma possibilidade. Não é algo que eu estou te afirmando que está decidido, são propostas que nós recebemos ouvindo a ANS, ouvindo as operadoras de plano de saúde, ouvindo os consumidores, os órgãos de defesa do consumidor, ou seja, ouvindo e recebendo essas propostas e, claro, nossa história também de atuação na causa. Eu tenho doutorado em Direito Constitucional, eu me debruço sobre essa matéria há bastante tempo, fiquei honrado com a oportunidade que o presidente da Casa, Arthur Lira, me deu de ocupar a relatoria desse projeto e reconhecer todo o meu histórico de estudo, de trabalho, enquanto advogado, enquanto professor, enquanto pesquisador, e com certeza
eu tenho toda a maturidade, toda a responsabilidade. Eu venho da defesa do consumidor, mas eu entendo que as medidas elas precisam ser razoáveis, sob pena de, se houver uma decisão desproporcional, gerar um prejuízo para o próprio cidadão, para o próprio consumidor. A gente precisa equilibrar a relação, não gerar problema para a população e para as operadoras. O senhor falou com relação à questão da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O senhor é a favor ou contra a presença de uma agência reguladora numa situação dessa como um plano de saúde? Olha, os serviços eles precisam ter regulação, mas a gente precisa ter mais poder de fiscalização. Por vezes o problema não está na regulação, o problema está na falta de uma decisão que venha a punir, a coagir e a educar. A gente precisa que as decisões tenham um caráter punitivo, coercitivo e pedagógico, para desestimular as práticas e para educar quem está de algum modo fazendo uma coisa errada. Uma multa, uma sanção, ela tem que cumprir essa finalidade. O problema é que hoje nem todas as decisões elas cumprem essa finalidade. Muitos não percebem a importância que tem a ANS. A ANS tem um papel importante, mas precisa aumentar o seu poder também de fiscalização, a exemplo, o que nós acreditamos, defendemos, no que pertine às prestadoras de serviço, aos prestadores. Não adianta a ANS ficar com uma lupa só nas operadoras e esquecer os prestadores. A gente precisa também garantir que exista maior poder de fiscalização, e não só por parte da ANS. Vou dar um exemplo. Não faz sentido os órgãos de defesa do consumidor não terem possibilidade de fiscalizar os planos de autogestão. Hoje o STJ proferiu um entendimento que o PROCON, por exemplo, a Defensoria Pública de Defesa do Consumidor não pode fiscalizar os planos de autogestão. Então, até dentre as operadoras, há um desequilíbrio. Porque se for um plano que não é de autogestão, vai ter uma fiscalização mais presente. Se é um plano de autogestão, essa fiscalização ela não se torna tão presente, porque tem que judicializar e nem todo mundo tem condição de entrar com essa ação, mas as ilegalidades estão lá, sendo praticadas. Mas se fosse por um plano que não é de autogestão, a resposta seria diferente. Então, a gente precisa garantir mais mecanismos, e um ponto que já está decidido, está no relatório, é a possibilidade da atuação dos órgãos de defesa do consumidor nos planos de autogestão. O senhor fala a atuação da ANS, nós sabemos que hoje a agência alcança as operadoras de saúde que estão registradas junto ao órgão regulador. A ideia seria estender essa atuação para outros prestadores médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e assim por diante. Eu vi recentemente uma declaração no Estadão, uma entrevista do presidente da ANS, Dr. Paulo Rebelo, dizendo que o efetivo que ele já conta hoje com toda a infraestrutura não está sendo suficiente para que atenda e corresponda à demanda hoje existente. Como é que ficaria essa situação? Porque são milhares de prestadores médicos. Como a ANS poderia, então, passar efetivamente a ter essa atuação bem qualificada, bem efetiva, pedagógica, punitiva, ou seja, com todos esses critérios que o senhor entende corretos? Já fizemos dezenas de reuniões com representantes da ANS, o próprio presidente, o Rebelo, ele participou das audiências nos estados, praticamente 80% das audiências ele participou, nas duas que ele não pôde participar foram por motivos justificados, em Manaus e em São Paulo, todo o resto ele participou, e claro que esse pensamento a gente leva em consideração. Meu objetivo não é colocar algo na lei que na prática não vai ser efetivo. Meu objetivo é garantir a proteção desse bem jurídico. Se não for pela ANS, a gente vai buscar outros mecanismos para fiscalizar. Só que a gente precisa garantir que o cidadão ele tem uma resposta, que o próprio concorrente tem uma resposta. Porque se alguém presta um serviço ruim, se alguém presta um serviço que é aquele acordo de pacto de mediocridade, finge que está prestando, eu finge que estou recebendo, ele claro que está obtendo um lucro indevido. E quando ele obtém um lucro indevido, ele está prejudicando a concorrência. A gente tem um CAD que trabalha com essa questão da concorrencial. Então é importante que a gente perceba que isso é importante para o próprio mercado. Eu costumo dizer sempre que o consumidor hoje, quando vai buscar um plano de saúde, ele busca os melhores prestadores médicos e o acesso, né? Quais são os laboratórios, os hospitais, se está próximo ou distante do local onde ele trabalha, onde ele reside. E no decorrer da vigência de um contrato, inevitavelmente acaba surgindo as surpresas de descredenciamento dos prestadores médicos. Essa semana saiu aí uma nova regulamentação da ANS, endurecendo mais essa questão do credenciamento, descredenciamento dos hospitais. Como é que o senhor avalia isso? Olha, dentro da linha do que eu falei agora há pouco, né? É importante que o serviço seja prestado de forma decente. Não adianta fingir que está prestando serviço, porque isso vai gerar um prejuízo muito maior.
O consumidor, ele, quando contrata um plano de saúde, ele contrata para não usar. Tenho certeza, se a gente fizer uma enquete aqui no seu programa, você, quando contrata um plano de saúde, você contrata para passar o final de semana no hospital? Não. Ninguém contrata um plano de saúde querendo usar. Pelo contrário, contrata desejando não precisar desse serviço. Mas quando precisa, ele tem que funcionar. Então não adianta a quantidade, a gente tem que pensar na qualidade. A qualidade do serviço prestado ao cidadão. Isso é muito importante para o cidadão e é importante também para o Estado. Porque quando se contrata uma empresa de plano de saúde para prestar um serviço e esse serviço não é prestado como o consumidor espera, aquele consumidor ele não vai ficar em casa, ele vai buscar no SUS. E aí gera uma sobrecarga no SUS em razão do não funcionamento desse plano de saúde suplementar. Nós temos pesquisas hoje mostrando que os consumidores de planos de saúde, mais de 83% deles entrevistados em todo o país, que têm plano de saúde, não querem perder o plano. E o mesmo percentual de pessoas que não têm querem contratar o plano, ou seja, quem está não quer sair, quem está fora quer entrar. O que mostra que, de fato, o serviço da assistência médica no Brasil, privado, é um serviço de qualidade. Até porque esse desejo da população, nós temos um pouco mais de 50 milhões de pessoas que têm plano privado de assistência à saúde, um pouco menos de 1/4 da população brasileira. E isso, de certa forma, também ajuda, inclusive, o próprio SUS, ou seja, desafoga todo o atendimento, todas as filas, toda a prestação de serviço que o Sistema Único de Saúde e Público tem que dar ao consumidor e à população. O senhor tem essa visão sobre a questão da qualidade do atendimento médico, do desfecho dos casos clínicos? Nós temos uma medicina de ponta. É certo que nos grandes rincões desse país talvez não se consiga chegar lá, talvez agora com a telemedicina, com esses avanços tecnológicos, talvez seja mais possível isso acontecer. Mas nos grandes centros é um produto que caiu no gosto da população. Na verdade, eu acredito que esses dados eles não estão sendo lidos da forma correta. Não é pela qualidade em si. Essa quantidade de pessoas que têm plano de saúde e querem continuar tendo o plano, elas buscam segurança. Eu acho que esse dado está até errado. Não é 80%. 100% das pessoas querem segurança. Elas querem ter um plano para saber se acontecer algum problema comigo, eu estou protegido. Acho que a pandemia trouxe também essa eu tenho uma alternativa. adicional. E quem não tem, claro que quer entrar. Porque não quer ficar dependendo só do SUS. Não é que o SUS seja ruim, mas não quer ficar dependendo só de um auxílio. Ele quer sim depender do SUS, precisar do SUS, mas ele quer ter uma saúde suplementar para garantir mais qualidade, para garantir mais atendimento. Então, eu entendo que a interpretação desses dados está errada. Não é porque está bom, é porque, de fato, as pessoas buscam segurança. 100% das pessoas querem mais segurança, querem ter mais proteção. E, na verdade, se fizer um outro questionamento, se esse instituto fizer um questionamento do tipo, você está satisfeito com o seu plano de saúde? Aí a gente vai ver que esse número sobe para mais de 90%. De pessoas que não estão satisfeitas, que quando precisa sempre é um problema, é sempre um protocolo, é sempre uma autorização. Eu, por exemplo, estava com meu filho, eu fui fazer uma dessas conferências de plano de saúde e meu filho ele caiu da cama, estava com minha sogra. No mesmo hotel onde eu estava apresentando sobre o relatório do plano de saúde, eu peguei meu filho e fui até um hospital. Liguei para o plano, olha, eu estou indo para o hospital, meu filho não tinha 1 ano ainda, menos de 1 ano, estou precisando desse atendimento. Não consta seu nome aqui como associado do plano, não consta seu nome aqui nos nossos dados. Pelo amor de Deus. Aí aquele tipo de coisa. Se eu não fosse deputado, se minha esposa não fosse presidente de um órgão de fiscalização, será que as pessoas iriam me atender como me atenderam bem lá? A gente não pode garantir que o serviço funcione só para quem é alguém. A gente tem que garantir que o serviço funcione para quem precisa. E é isso que a gente precisa se indignar, sabe? O serviço ele é ruim, não porque eu sou contra os planos. Não, eu quero que os planos funcionem, eu quero que mais empresas de plano de saúde estejam no mercado, mas não fingindo que prestam um bom serviço, ou atendendo bem só quem conhece. Tem que atender bem quem paga por ele, tem que atender bem quem contratou. E isso precisa melhorar, sabe? Mas se nós, nessa linha de raciocínio, se nós pegarmos os números que não nos deixam mentir sobre a questão do número de atendimentos, do número que é gasto, do número de investimento, dos desfechos clínicos e assim por diante, eu particularmente tenho uma impressão talvez diferente do senhor. Me parece que nós estamos sim tendo uma série de problemas relacionados, como o senhor colocou aí, com relação a atendimento, a questões administrativas e assim por diante, mas até porque o plano de saúde não é um plano barato.
eu duvido que as pessoas permaneceriam tendo o seu plano de saúde se elas não tivessem minimamente este atendimento. Eu acho que há um acolhimento das pessoas em relação a quem tem plano de saúde, dos seus tratamentos, dos desfechos clínicos e assim por diante. O que nós temos e que há um temor é a gente controlar, muitas vezes, aí a abusividade, ou seja, muitas vezes está em torno aí uma questão de fraude, como eu já coloquei aqui para o senhor, ou seja, muitas vezes a utilização do plano está sendo indevida. E aí você tem os controles, obviamente, de cada operadora de saúde, não se aplica, obviamente, ao caso que o senhor citou. Claro que é um caso isolado e que merece aí toda a reflexão da operadora que lhe atende para que isso não aconteça novamente. Mas existem muitas situações onde ocorrem muitas fraudes. E toda vez que ocorre isso, há um desperdício, há um valor sendo gasto pela operadora de saúde que, no fim do dia, quem paga acaba sendo até o próprio consumidor de bem em relação a isso. Ou seja, o que fazer com esses consumidores aí que acabam utilizando indevidamente o plano de saúde? A gente está concordando, não sei se tu está se dando conta disso. A gente tem que combater a corrupção, seja do consumidor, seja do médico, seja do empresário, daquele que comete coisas erradas, não tem que ter proteção. Mas o que o plano, o PL fala sobre essas pessoas? Tem que ter sanção. No relatório você vai ver, tem que ter a sanção. A gente não pode permitir que só porque é o setor que eu represento é que ele vai poder fazer coisas erradas, não. Quem pede exames, quem solicita procedimentos que não existem a pertinência na prática, a necessidade na prática, tem que ser punido. E a gente tem que fiscalizar mais. A gente tem que garantir que esses que descumprem a lei sejam punidos com todo rigor, seja quem for. Nós não estamos aqui para cobrir o erro. A gente está aqui para identificar e punir com todo rigor que a lei que vai ser aprovada vai prever. A gente não pode permitir isso, porque quem sofre é quem mais precisa. Quem sofre é quem faz coisas certas. Eu desafio a você andar comigo pelo país. Eu tenho certeza que você já faz isso. Mas a gente ir junto. Tu vai ver que tem milhares de consumidores que pagam plano de saúde, mas não tem um atendimento por esse plano. Por exemplo, meu filho, ele precisa fazer algumas terapias. Fono, físio, terapeuta ocupacional. Precisa ter acesso a esses profissionais. Mas nenhum deles é pago pelo plano. Porque a rede credenciada do plano que eu pago para o meu filho não tem acesso a esses profissionais. Mas por que esses profissionais não estão no plano? Porque os profissionais que eu busco para o meu filho, eles são profissionais que já estão num patamar de atendimento que não aceitam receber o que o plano paga. Isso é um problema. Por que a gente não consegue garantir que os bons profissionais, que os melhores profissionais, aqueles que estão mais capacitados, permaneçam no plano? Mas isso talvez não esteja atrelado a uma questão de equação financeira. Sim, claro. E é esse o desafio. Por isso que eu estou lhe falando que não é esse relatório que vai trazer todas as respostas para todos os problemas. E não é nem a minha pretensão isso. Seria muita pretensão acreditar que a gente traria nesse relatório a resposta para todos os problemas. E é nesse sentido que a gente precisa entender, que a gente tem que manter o debate, independentemente de ter um PL tramitando aqui na Câmara há 17 anos. Nós vamos aprovar esse relatório e vamos responder algumas questões, nós vamos resolver alguns problemas. E outros surgirão, outros continuarão, mas é essa relação de proximidade, de permitir ouvir o diferente, de entender que o diferente é importante para mim, é importante para a sociedade, é que vai fazer a gente evoluir. Nós precisamos aumentar o número de consumidores com plano de saúde. Hoje tem pouco mais de 50 milhões. A gente precisa ampliar, porque se diminuir, vai ser ainda pior. Vai sobrecarregar o SUS e isso não é o que nós queremos. A ideia de flexibilizar um maior número de tipos de planos, talvez com acesso um pouco mais inicial de procedimentos laboratoriais, consultas, assim como existem hoje cartões de desconto, cartões pré-pagos que não são planos de saúde, isso está no radar da proposta a gente tem debatido isso. É um assunto que tem, nesse momento tem me dado muita, assim, me tomado muita atenção, porque existem aqueles que desejam, aqueles que entendem que é viável, uma espécie de um plano mais econômico para serviços básicos, e existem aqueles que olham com mais resistência. E eu, de fato, de forma séria e técnica, eu tenho avaliado, eu tenho uma percepção sobre isso, eu sei os riscos que tem, mas, como relator, eu tenho que avaliar. E estou disposto a ouvir o posicionamento favorável e contrário. Até porque tudo que vier de proposta deve vir com a intenção de melhorar. E eu preciso avaliar. Então, hoje existe, claro, uma resistência
dos órgãos de defesa do consumidor, de que forma isso vai ser vendido para o consumidor, de que forma isso vai ser fornecido ao consumidor, se o consumidor vai ter a percepção de que aquilo é para algo específico, ou se ele vai imaginar que aquele plano é para garantir todo o atendimento. A gente sabe que a intenção às vezes é boa, mas na prática é totalmente diferente, mas sem qualquer tipo de preconceito nós estamos avaliando, sim. Perfeito. O projeto de lei agora ele é um trâmite de regime de urgência. Quais são os próximos passos e quando o senhor pensa colocar para votação? Olha, o projeto ele tramita, como já disse, há 17 anos aqui na casa, já passou por todas as comissões, levantaram agora uma tese aqui há mais ou menos 1 ou 2 semanas na Câmara de que vão criar uma subcomissão especial. Não existe isso, não existe, não tem lógica alguma. Ninguém vai criar uma nova comissão porque já passou por dezenas de comissões. Eu rodei aí o país todo, então o projeto já está maduro para ser votado no plenário. Quando será votado? A qualquer momento. Tenho conversado quase que semanalmente, semanalmente tenho conversado com o presidente da Casa, Arthur Lira, tenho feito isso de forma muito séria e madura em diálogo com ele. Nós não vamos colocar para votar a qualquer hora, de qualquer jeito, a toque de caixa, não, mas nós estamos vendo aí a possibilidade de votação nessas próximas semanas. O meu desejo é que isso seja votado agora, final de agosto, início de setembro, até em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Dia 15 de setembro é a comemoração do Dia do Consumidor. Eu acho que é um momento muito importante, mas de forma muito tranquila, tem tranquilizado todos de que não vamos divulgar o relatório e votar no dia seguinte. Não, vamos divulgar o relatório e no máximo em 1 semana, 2 semanas, ele vai ser votado. Vamos aguardar. Porque transparência é fundamental. Perfeitamente. Deputado, eu agradeço demais o papo com o senhor. Eu acho que nós estamos uma expectativa muito alta aí em relação a esse projeto de lei, todo o mercado de saúde suplementar, todos os consumidores, e apostando sim que vem boas melhoras. Com certeza, e assim, em considerações finais aqui, quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui ao nosso gabinete, tranquilizar todos que, porventura, estão preocupados com o relatório. Acredito que quando lê o relatório vai perceber que, de fato, vem de forma muito correta, muito séria, muito madura, visando melhorar a qualidade do serviço, visando dar mais sustentabilidade ao setor, para que a gente possa melhorar, porque a gente quer melhorar o serviço e garantir mais respeito a todos. Tenho certeza disso. Obrigado. Obrigado.